Jornalismo acontece. Porta-voz do Gabinete de Assuntos de Taiwan, da China, numa coletiva de imprensa, disse que a China tem uma firme vontade, uma forte determinação e grande capacidade para defender a soberania do país e sua integridade territorial. E o governo chinês advertiu que qualquer tentativa estrangeira de interferir em Taiwan será esmagada. Na tradução, esse é o verbo utilizado no comunicado do governo chinês. Verbo esmagar. Tudo isso depois do Japão anunciar planos para instalar mísseis em uma ilha próxima do território. E essa história toda teve, inclusive, um anúncio grave feito no começo desta semana, quando o governo japonês anunciou que mobilizará mísseis em uma ilha próxima a Taiwan. Isso, claro, gerou o repúdio da China. E hoje, a Rússia entrou na parada e disse que responderá fortemente e duramente se o Japão entrar nessa aventura de colocar mísseis em ilhas próximas a Taiwan. Shinjiro Koizumi, que é o ministro da Defesa do Japão, diz que o país está avançando de forma constante nos preparativos para implantar uma unidade de mísseis guiados superficiar, ou seja, terra-ar, de médio alcance, na base de Yonaguni. Essa ilha fica a cerca de 110 quilômetros de Taiwan, leste de Taiwan. O anúncio ocorreu poucos dias depois de o Japão ter acionado caças de guerra, depois de a China ter mandado drones para voarem entre Taiwan e Yonaguni. Bom, Mao Ning disse o seguinte, ele é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. O envio de armas ofensivas pelo Japão para as ilhas do Sudoeste, aqui Sudoeste do ponto de vista chinês, obviamente, próximas à região chinesa de Taiwan, isso não está colocado à toa, não é próximo a Taiwan, próximo à região chinesa de Taiwan. É uma ação deliberada que alimenta tensões regionais e provoca confrontação militar. Dadas as declarações equivocadas da primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi sobre Taiwan, essa medida é extremamente perigosa e deve acender o alerta máximo entre os países vizinhos do Japão e a comunidade internacional. Bom, há uma linha do tempo nessa história. Começando com o que é imediato, o que é recente, o que é de agora. No dia 31 de outubro, Xi Jinping, presidente chinês, e Sanai Takaichi, a premier japonesa, que foi eleita dias antes pelo parlamento, no dia 21 de outubro. 10 dias depois, se encontrou com Xi Jinping. O encontro ocorreu à margem daquela cúpula econômica Ásia-Pacífico, na Coreia do Sul, quando também o Xi Jinping teve um encontro com Trump. E naquele encontro
Xi Jinping, Sanai Takaichi, saiu aquele comunicado conjunto, né, com lugares comuns, dizendo que ambos concordaram em buscar relações construtivas e estáveis. No dia seguinte, a China já protestava veementemente contra postagens de Takaichi nas redes sociais sobre o encontro com autoridades taiwanesas durante a cúpula da PEC. Porque a China vê esse tipo de encontro como uma interferência e uma tentativa, claro, não declarada, de reconhecer Taiwan como país independente e, portanto, com um governo independente. No dia 3 de novembro, um funcionário da administração de Taiwan rejeitou esses protestos chineses e classificou o encontro com Takaichi como muito normal. A primeira-ministra, aqui vem o engrossamento para valer da crise. Takaichi disse ao parlamento do Japão que um ataque a Taiwan poderia ser considerado uma situação que ameaça a sobrevivência do Japão. Um termo, isso não é à toa. Por que essa expressão? Uma situação que ameaça a sobrevivência do Japão. Porque a lei japonesa dá ao governo permissão para mobilizar as forças de autodefesa do país em situações em que há ameaça à sobrevivência do Japão. Porque não há nenhuma lógica nessa afirmação. Isso não ameaça a existência do Japão ou a sobrevivência do Japão. E no dia seguinte, 8 de novembro, o cônsul-geral da China, que fica na cidade japonesa de Osaka, o Xue Jian, diz que a cabeça suja que se mete onde não deve ser cortada. Uma referência, claro, a Takaichi. No dia 10, a China apresentou representações solenes e protestos veementes contra a declaração da primeira-ministra. Ela respondeu, já deu aquela tentativa de amenização, né? Ela disse que falava em situações hipotéticas e prometeu se abster de fazer comentários semelhantes no parlamento outra vez. Disse que não falaria mais esse tipo de coisa no parlamento. Mas isso não parou aí. O Japão criticou o comentário do diplomata chinês, que chamou de inapropriado, extremamente inapropriado. Mas Pequim defendeu a postagem pessoal de seu cônsul como uma resposta a comentários equivocados e perigosos da premier. Alguns políticos japoneses pediram a expulsão do funcionário consular. No dia 12 de novembro, a mídia estatal chinesa publicou comentários pesados, fortes, criticando a primeira-ministra japonesa. No dia seguinte, a China exigiu que Takaichi se retratasse de suas declarações sobre Taiwan. Classificou as declarações como atrozes e alertou, caso contrário, o Japão terá de arcar com todas as consequências. 14 de novembro, a China alertou o Japão sobre uma derrota militar esmagadora caso utilize a força para intervir em Taiwan e desaconselhou os cidadãos chineses a visitarem o Japão. O Ministério das Relações Exteriores do Japão convocou o embaixador chinês em protesto contra as declarações do cônsul-geral, mas não reclamou publicamente das posições do governo chinês oficiais, posições oficiais.
3 companhias aéreas chinesas, no dia 15 de novembro, ofereceram reembolsos ou alterações gratuitas em voos com destino ao Japão, dizendo: chineses, esqueçam o Japão, não viajem para o Japão. O governo japonês pediu medidas apropriadas da China. Por quê? Porque aí comerciantes e o setor de turismo do Japão começaram a bater no governo japonês, dizendo: escuta, ninguém compra mais aqui do que os chineses, ninguém lota hotéis aqui como os chineses, ninguém compra tanto do comércio japonês de norte a sul do Japão do que os chineses. E vocês estão simplesmente estabelecendo uma situação que leva o governo chinês a dizer para os chineses: não viajem para o Japão. No dia seguinte, a China instou seus estudantes no Japão, ou pessoas que queiram estudar no Japão, a intensificarem a avaliação de riscos e a planejarem com prudência. Uma formação de navios da Guarda Costeira Chinesa passou pelas águas das ilhas Senkaku, administradas pelo Japão. É um ponto de tensão histórico que os dois países reivindicam essas ilhas. 17 de novembro. Distribuidoras de filmes chinesas suspenderam a exibição doméstica de pelo menos 2 filmes japoneses. A China afirmou que o primeiro-ministro Li Qiang não tinha planos de se encontrar com sua colega japonesa à margem da cúpula do G20, que aconteceu depois na África do Sul. Dia 18, a reunião entre diplomatas chineses e japoneses em Pequim deu em nada, e a China exigiu que Takaichi se retrate de suas declarações. O Japão afirmou que as declarações estavam em consonância com suas posições de longa data e instou seus cidadãos na China a tomarem maiores precauções. A China informou ao Japão que procedimentos de importação de frutos do mar japoneses eram insuficientes, indicando uma proibição total dessas importações, poucos meses depois da suspensão parcial das restrições, e suspendeu as negociações sobre a retomada das importações de carne bovina do Japão, segundo a agência Kyodo. O governo chinês ameaçou tomar novas medidas se o Japão não se retratar. A China adiou o encontro tripartite de ministros da cultura de Japão, Coreia do Sul e China, previsto para este mês. Lai Ching-te, presidente de Taiwan, postou fotos comendo sushi numa tentativa de demonstrar apoio ao Japão. E há uma divisão no próprio governo do Japão, porque há setores entendendo que o Japão não deve cruzar essas linhas, e um ex-premier japonês resolveu falar sobre o assunto. O fato é que Ishiba Shigeru foi há pouco tempo premier japonês. Ele disse que o Japão errou quando comentou aí o agravamento das relações sino-japonesas. Shigeru afirmou que desde a normalização das relações diplomáticas entre os dois países em 72, o Japão só normalizou as relações com a China porque Nixon determinou aos aliados e satélites dos Estados Unidos: quero todo mundo tendo boas relações com a China. É o início do processo, não apenas de normalização das relações Estados Unidos e China, mas o início do processo que levou a China a ficar com a cadeira, que era de Taiwan, no Conselho de Segurança da ONU. Shigeru disse que, desde essa normalização, os sucessivos governos japoneses sempre compreenderam e respeitaram a posição chinesa
de que Taiwan faz parte da China. Esse é um ponto-chave. Por exemplo, qual é a posição do Brasil, dos Estados Unidos e do Japão a respeito da questão Taiwan? Esses países, e a maioria esmagadora dos países, reconhece oficialmente que só há uma China, não há duas Chinas. E aí a questão... Aliás, esse é o reconhecimento global da própria ONU, só há uma China. Porém, alguns países dizem que a capital da China única é Taipei, que o governo legítimo está em Taiwan. Mas são 3 ou 4. Alguns países fazem um jogo dúbio. Tratam Taiwan como um país, mas buscam cada vez mais relações com a China. Mas a maioria esmagadora, inclusive os Estados Unidos, desde Nixon e depois com a oficialização de Jimmy Carter, reconhecem que só há uma China e que a capital está em Pequim. O governo legítimo está em Pequim. Essa também é a posição brasileira. E, aliás, qualquer posição de que o governo não está em Pequim é fantasiosa. Né? Mas Taiwan é diferente de Hong Kong. Hong Kong foi devolvida pelo Reino Unido naquele acordo Thatcher-Tony Blair, que na verdade já estava acertado anos antes com a participação do Deng Xiaoping. Começou com a Thatcher e culminou já no governo de Tony Blair, no Reino Unido. Mas o acerto foi feito entre Thatcher e Deng Xiaoping. Mas Hong Kong não tem forças armadas, defesa, é uma cidade. E a China simplesmente se apossou da cidade. Macau, processo também tranquilíssimo. Taiwan tem forças armadas, muito bem equipadas. É muito maior do que Hong Kong. Tem uma população de 25 milhões de pessoas. E tem capacidade de defesa. Consegue impedir uma vitória chinesa? Não. Consegue provocar danos, tornar a operação cara em vidas e em gastos militares, em equipamento militar, mas não pode deter uma invasão chinesa. O Japão não tem a menor capacidade militar de confrontar a China. O Japão, na verdade, subordina-se econômica, militar e, infelizmente, também politicamente aos Estados Unidos. O Trump está dizendo que não tem nada com isso e que, inclusive, aconselhou a primeira-ministra japonesa a baixar a bola. Isso foi divulgado pela Casa Branca, porque houve um telefonema. E a Casa Branca diz, não, o presidente afirmou que o Japão deve abaixar a fervura, acalmar. Ele não pode enfrentar a China. Só que a economia japonesa começa a sofrer efeitos nas suas exportações para a China. Pode o nível de sanção crescer e chegar à proibição de exportação de equipamentos tecnológicos para o Japão. Mas como? O Japão importando equipamento tecnológico? Sim. Até porque, para sua própria produção tecnológica, depende de minerais chineses, mas também importa produtos acabados tecnológicos da China. E o turismo chinês e o turismo japonês e o comércio japonês já sofrem os efeitos do desaparecimento dos chineses. Isso em semanas. Tal é a importância do turismo de chineses no Japão, para o setor turístico japonês, que é sempre um setor amplo, né? Envolve não só hotéis, restaurantes, mas espetáculos, casas de teatro. Envolve uma série de coisas. E o comércio voltado para o turismo. E há questões históricas. Hoje, que dia é hoje? Quinta-feira,
O Exército do Povo, as Forças Armadas chinesas, o Exército do Povo voltou a cobrar do Japão pedidos de desculpa, não pela declaração da primeira-ministra, mas por algo que aconteceu antes de ela nascer, durante a ocupação de parte da China pelo Japão. Aliás, Taiwan foi ocupado por alguns anos. Os japoneses proibiram, o Império Japonês proibiu que os taiwaneses usassem seu próprio idioma, propagassem seus próprios valores culturais, sua própria história e passassem a se comportar como súditos do imperador japonês. Taiwan. E uma parte da China, aliás, houve um momento em que os comunistas chineses e os nacionalistas que se enfrentavam, desde o massacre de comunistas feitos traiçoeiramente pelo Chiang Kai-shek em 1927, que havia uma aliança do Kuomintang com o Partido Comunista. Ele massacrou vários comunistas e ali inicia-se a formação de guerrilhas comunistas, que vai resultar na Grande Marcha, na tomada de parte do norte chinês pelos comunistas. Mas contra o Japão eles se uniram. O Kuomintang, Partido Nacionalista, e o Partido Comunista, era, na verdade, um movimento revolucionário, se uniram. Chiang Kai-shek e Mao estavam do mesmo lado da trincheira contra o Japão. A ocupação japonesa, inclusive com experimentos médicos bárbaros, feitos não só na China, mas também na Coreia, isso provocou ressentimentos terríveis. Os japoneses de hoje não têm nada com isso. Não podem ser responsabilizados por isso. Foi um momento histórico, uma quadra na história. Como os alemães hoje não devem ser punidos pelo que fez o regime canalha de Adolf Hitler. Mas o ressentimento histórico permaneceu. Avançou por gerações seguintes. Não deixou de ser discutido nas escolas, em centros de debates intelectuais, na academia e até no parlamento. E agora o exército chinês é que volta a exigir do Japão pedidos de desculpas pelas atrocidades cometidas em território chinês. E o Japão tem uma primeira-ministra que quer, acima de tudo, agradar ao Trump. Se de fato Trump falou para ela, baixa a bola, esse é um caminho perigoso, provavelmente ela tentará, dificilmente pedirá desculpas. A China sabe que para ela é dificílimo voltar ao parlamento ou convocar a imprensa e pedir desculpas. Ela chegou agora. E a sua imagem é a Thatcher japonesa. E alguém que defende o rearmamento japonês. O Japão tem forças armadas, eles chamam de força de defesa por exigência constitucional. Mas ela defende o rearmamento japonês e faz parte do grupo que quer debater no parlamento uma Assembleia Constituinte, ou, no mínimo, uma grande emenda constitucional que permita aquilo que hoje a Constituição proíbe, que o Japão produza armas nucleares. Então, para ela, por essa imagem política que ela construiu, é difícil que ela peça desculpas. Mas se essa história de que o Trump disse para ela baixar a bola é cascata, e se ela acreditar que agradará aos interesses dos Estados Unidos, provocando a China, mas confiando no guarda-chuva militar dos Estados Unidos, há o risco de que ela volte a avançar alguns sinais. E agora ainda trazendo a Rússia para esse embate que, por enquanto, é verbal. Mas a Rússia dizendo que dará resposta militar, porque Rússia e Japão
tem disputas territoriais. Enfim, a crise tem raízes, causas históricas e as imediatas. Ela ainda pode ser superada, desde que estacione onde está. Se houver avanços, se houver aprofundamento, aí sim haverá risco de a crise não ser meramente verbal. Jornalismo, Bandeirantes.